E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores do Brasil das Gerais. Um país onde índios, negros e brancos se misturam. Uma mistura não apenas de pessoas, mas de emoções, hábitos, culturas. Mistura na forma de perceber o universo e de relacionar com a natureza. O resultado de tudo isso, nosso jeito de ser, de viver, de conviver. Isso é diversidade cultural. Mas será que nós somos educados para conviver e respeitar as diferenças? Sabemos nos colocar no lugar do outro? Estamos respeitando a natureza e o meio ambiente? No programa de hoje, uma reflexão sobre educação para a diversidade, um assunto que envolve todos nós, cidadãos, educadores, os meios de comunicação e o poder público também. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Quer fazer contato com a gente? Se quiser compartilhar, é um prazer imenso. Nossos contatos, brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampetti.com.br ou twitter.com/brgerais. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, nós temos as participações da Márcia Maria da Cruz. Ela é jornalista, é membro do Conselho de Gestão da Oficina de Imagens. Depois nós temos a participação do Gil Amâncio. O Gil é arte educador e músico. E depois do José Márcio Barros, ele é antropólogo, é coordenador do Observatório da Diversidade Cultural, é escritor também, nós não podemos esquecer disso, daqui a pouquinho eu vou mostrar o livro dele. Professor, e aí, como é que começou essa história toda, hein, da diversidade cultural? Quer dizer, de se preocupar e de falar, de dar a importância que ela merece, né? Olha, primeiro prazer estar aqui, parabéns pelo programa, que é um exemplo de como tratar a diversidade cultural nos meios de comunicação, né? Depois nós voltamos a esse assunto. Bem, a questão da diversidade cultural, a preocupação com ela sempre existiu, mas especialmente a partir do início dos anos 2000, e especialmente depois do ataque terrorista ao World Trade Center em Nova York, as autoridades começaram a descobrir que as diferenças culturais, elas não só falavam e representam a nossa riqueza, mas elas também apresentam alguns riscos, né? E no caso do ataque lá no World Trade Center, era uma questão de diferenças étnicas, religiosas e políticas que inauguraram um novo modelo de terrorismo internacional, né? Que foi aquela tragédia, né, em setembro de 2001 lá em Nova York. Então, a partir daí, começou uma reflexão da necessidade de você começar a tratar a diversidade cultural, reforçando o quanto ela revela a riqueza do ser humano, né, individualmente, em grupo, em sociedade, mas também a necessidade da gente entender por que as nossas diferenças também se transformam em violência, em discriminação, em dominação, em perseguição e até atos tão perversos como foram os ataques lá. Então, a partir daí, a Unesco, né, essa entidade internacional, através dos países membros, começaram a discutir. Foi elaborada e votada a Declaração Mundial da Diversidade Cultural, e em 2005 foi criado, 4 anos depois, um outro instrumento muito importante que é, né, a Convenção para a Proteção e Promoção das Expressões da Diversidade Cultural, que é uma espécie de um instrumento, de uma lei mundial assinada por mais de 150 países que se comprometem a proteger a diversidade cultural, mas também a promover a diversidade cultural, no sentido de que a gente consiga fazer com que as nossas diferenças nos aproximem e não nos distanciem
né, como em muitos casos acontece. Né? E como é que você vê essa questão no Brasil hoje, hein? Pois é, né? O caso do Brasil é curioso. Por quê? Porque a formação do povo brasileiro é uma formação já marcada pelo encontro e pelas diferenças, pelas misturas, né? O povo brasileiro, ele é um povo híbrido, né? Um povo marcado pelas misturas étnicas, né? Pelas misturas culturais que existiram desde a colonização, né? Agora, curiosamente, apesar de muitas diferenças, eu arriscaria dizer que nós somos mais diferentes do que diversos. O que isso significa na prática? Significa que nós não sabemos aproveitar, né, da maneira que poderíamos aproveitar as nossas diferenças. Ou seja, nós festejamos as diferenças, mas se a gente olhar para os meios de comunicação, para a educação, para a saúde, para as artes, nós não encontramos, né, a visibilidade necessária, né, possível de todas essas diferenças. E por que isso acontece na sua avaliação? Olha, eu acho que tem várias explicações. Obviamente, uma delas é a questão do preconceito, né? O Brasil, a gente vive uma coisa que os teóricos chamam, a gente tem um preconceito velado, a gente tem um preconceito de ter preconceito. Então, a gente vive uma certa ilusão de uma democracia racial, de uma igualdade, de uma horizontalidade entre todo mundo, mas se você for verificar o que se ensina na escola, né, por trás das nossas matrizes curriculares, é um pensamento europeu do século XIX que ainda impera. Se você for olhar nos meios de comunicação, com exceção das TVs educativas, culturais, como a TV Minas, a programação era uma programação também que revela sempre um tipo de olhar do mundo, um tipo de cultura. Se você for pensar o sistema de saúde, né? A saúde não é apenas uma questão biológica, não é uma questão apenas física, né? A saúde é uma questão também de ordem cultural, né? E nós temos um sistema de saúde, né, que trata todo mundo da mesma maneira, assim, que só tem um tipo de diagnóstico, uma forma de pensar a saúde. Então, eu acho que assim, ainda há, do ponto de vista da informação, do ponto de vista da educação, do ponto de vista das políticas públicas, nós ainda temos um receio de tratar as nossas diferenças não só como expressão artística, mas as nossas diferenças como também uma expressão de modos de pensar o mundo, de modos de estar no mundo, de modos de, né, inventar o mundo para o futuro. Né? Eu acho que temos ainda muito o que fazer pela frente. Pois nós vamos destrinchar isso mais.